Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais esse momento, quando nós nos encontramos para estudar a palavra de Deus. E isso que nos enriquece, isso que nos faz feliz. Nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical e estamos hoje na primeira lição do trimestre, a primeira lição do ano, o ano de 2023. Desde já, eu quero desejar a todos um ano novo de muita felicidade, de muito progresso, de muita paz, e que possamos esquecer as coisas ruins que passaram, que aconteceram no ano de 2022 e que possamos adentrar em 2023 com a nossa fé aumentada, com o nosso conhecimento também aumentado, porque nós crescemos dia a dia. Cada momento, cada dia, cada instante é uma experiência. E nós estamos justamente marchando em direção aos céus, em direção a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua presença aqui, louvamos a Deus por mais uma rica lição que nos é apresentada. A lição fala de avivamento. A lição tem como título geral Aviva a tua obra. E hoje, nesta primeira lição do ano e primeira lição do trimestre, nós estaremos estudando o avivamento espiritual. A lição que está baseada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 15, e também no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Nós vamos estudar o capítulo 2, os versículos de 5 a 9. Muito importante esse ensinamento. O texto áureo da lição, que é o texto de ouro, o texto base, aonde se fundamenta toda a lição, que está no conhecidíssimo versículo em 2 Crônicas 7,14, que todos recitam. Mas recitar é excelente, mas é importante que, além de recitar, além de discursar, que vivamos este versículo, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A lição que tem o primeiro item, o que é avivamento espiritual, e também mostrando esse avivamento e as pré-condições para o avivamento. Então, de antemão, eu quero assegurar que o avivamento é um quebrantamento interior que leva a pessoa ao arrependimento, ao reconhecimento das suas falhas, dos seus pecados. Então, havendo esse reconhecimento, havendo esse quebrantamento, esse estado de humilhação, então vem o arrependimento. E o arrependimento vem justamente mediante o crescimento espiritual, que é uma forma justamente de avivamento, é quando a pessoa cresce espiritualmente. E vamos já dizer o que é crescer espiritualmente, porque todo avivamento, ele parte de um estado de apostasia, de pecado, de fracasso. Então, o avivamento vem justamente levar as pessoas a retroceder a esse estado pecaminoso,
Aconteceu isso com Israel, aconteceu com a igreja logo de início, e isso nós vamos ver no decorrer das demais lições. Então, é preciso que a gente entenda que existe um conceito totalmente errado do que vem ser avivamento, e a igreja desses últimos dias, ela tem mergulhado nesse conceito distorcido sobre avivamento, e esse conceito distorcido tem sido repassado para as pessoas, para os novos convertidos, que consequentemente fundam uma igreja que não tem nada de avivada, pelo contrário, é uma igreja mergulhada na apostasia. E o grande mal da igreja ultimamente é justamente esse. A heresia que invadiu, que enveredou dentro da maioria das igrejas, tomando lugar da verdadeira doutrina, e o que nós vemos hoje é uma igreja apóstata, uma igreja decaída, uma igreja desfigurada. Então está precisando justamente de o Espírito Santo dar uma sacudida. Me permitam isso, porque em todos os momentos aconteceu isso. Todo o avivamento aconteceu após um fracasso, uma queda, um estado de apostasia. Então a igreja, ou no caso de Israel também, Israel ele foi sacudido, ele foi pressionado por Deus, logo veio o arrependimento. É preciso que exista arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Agora, quando nós pregamos uma supergraça, que é isso que a maioria das igrejas estão pregando hoje, uma supergraça. Então as pessoas fazem e desfazem, não obedecem à Bíblia e pecam e distorce a palavra e diz, não, nós estamos na dispensação da graça, tudo é perdoado, tudo é bom, tudo é válido. Em nenhum momento há uma mensagem de arrependimento. Em nenhum momento há uma vontade de retroceder, uma vontade de nascer de novo. Então a igreja vive nesse estado deplorável, lamentavelmente. A igreja não é mais aquela alavanca, aquela mola propulsora que impulsiona ou impulsionava as pessoas a ir a Cristo. Então, se prega tanta coisa, menos o arrependimento. Aconteceu um certo dia, aqui na minha casa, eu vou contar essa experiência, quando alguém bate no portão, quando eu abro, algumas irmãs me oferecendo pão para eu comprar. E eu percebi que eram pessoas evangélicas e eu perguntei isso para elas e de que igreja. Elas disseram que era evangélica e citou também o nome da igreja. Então, eu não tive outra alternativa a não ser afirmar para elas. Antes, a igreja batia de porta em porta pregando o evangelho. Hoje, vendendo pão. Lamentavelmente, sabe o que é isso? Apostasia. Sabe o que é isso? Mercantilismo. O mercantilismo invadiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, dando lugar a esse tipo de coisa, além de outras coisas mais graves ainda. Então, o que é que se busca? Um arrependimento. Se não houver reconhecimento das falhas, como aconteceu com o profeta Isaías, isso é avivamento. Quando a gente vê lá no livro do profeta Isaías, quando ele diz, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, depois dele reconhecer também que ele tinha lábios impuros. Isso é arrependimento.
Aconteceu na época de Esdras e Neemias, quando todo o povo reunido ouviram a palavra durante o dia inteiro, em pé. Ouviram os homens de Deus pregar e depois eles confessaram os seus pecados e prometeram nunca mais voltar àquele estado pecaminoso. O nome disso é avivamento. Mas a mensagem que se tem pregado nesses últimos dias é que avivamento é aquele movimento de alegria, de bater palmas, de grito, de euforia. Até certos anos atrás, eu como novo convertido, eu achava que quando as pessoas pregavam muito alto, gritavam e sapateavam, eles eram uma pessoa cheia da unção, estava avivado. Amados irmãos, isto não é avivamento. Não vamos confundir movimento com avivamento. Nós não vamos confundir estas manifestações, entre aspas, porque há também manifestações espirituais. Eu não posso negar isso, eu reconheço, mas o falar línguas estranhas, o pregar com eloquência, o conhecimento da palavra, não são credenciais de avivamento. As pessoas podem ter tudo isso e não ser avivado. Mas alguém também pode ter tudo isso e ser avivado. Eu quero somente dizer que essa não é a causa-prima, a condição fundamental do avivamento. O avivamento, ele brota no interior da pessoa, ele vem do íntimo, mediante a transformação, e quem faz isso é o Espírito Santo. Então, ele é movido pelo Espírito Santo e nós percebemos isso. O resultado do avivamento está nos frutos. É na sua vida exterior, é no seu comportamento. Avivamento é um estado comportamental. É um estado em que a pessoa vai se relacionar bem consigo mesmo, com os seus semelhantes, e com o seu próprio Deus. A pessoa avivada tem amor. A pessoa avivada, ela tem empatia. A pessoa avivada tem prazer em pregar o evangelho. A pessoa avivada, ela tem íntima compaixão pelas pessoas que sofrem. A pessoa avivada, ela ajuda ao necessitado. A pessoa avivada, ele prega o evangelho, ele prega com veemência, prega com convicção, prega com firmeza, mas ele prega também com a sua vida. Então, essa pessoa é avivada. Não é pelo grito que se conhece um avivado, mas pela sua atitude. A igreja precisa realmente passar por um avivamento. Lamentavelmente, isto é o que nós chamamos de avivamento. Não é um avivamento de uma supergraça, aonde as pessoas acham que pode ter uma vida de qualquer forma, uma vida sem amor, uma vida sem pregação do evangelho, uma vida sem arrependimento. Eu digo mais uma vez isso, arrependimento é a base fundamental do avivamento. Então diz que está salvo. A coisa mais ridícula, desculpe a expressão, a coisa mais triste é quando alguém pratica tudo que é de pecado, tudo que é de erro, vive num estado de miséria e diz que está salvo pela graça. Isto não é um evangelho. Em nenhum momento foi dito isso na Bíblia. A salvação vem mediante o arrependimento. E quando se arrepende, não se pratica mais o erro. Quando se arrepende, a pessoa deixa o pecado, deixa o erro. Ora, todos pecaram, não resta dúvida, pecamos. Mas o grande diferencial é que existe o pecador e existe a pessoa que pecou. Pecar é uma coisa, e ser pecador é outro. E há pecadores que dizem que está salvo.
As pessoas pecaram, mas quando se arrependem, estão salvos sim. E quando se arrepende, não pratica mais o erro. Isto é que nós podemos chamar de avivamento. A igreja avivada não é aquela que faz barulho. A igreja avivada é aquela que prega o evangelho em tempo e fora de tempo. A igreja avivada é aquela que prega o arrependimento. A igreja avivada é aquela que prega a mensagem da cruz. Não são festas. Como dizia Billy Graham, avivamento não é você sair pelas ruas tocando tambor. Avivamento é subir ao Calvário com lágrimas. O avivamento é um quebrantamento, como diz o salmista Davi. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. No item 2, nós encontramos as condições para o avivamento. Olha aqui as condições. De onde é que parte? Uma crise, uma humilhação diante de Deus, um orar e buscar a face do Senhor. A oração dá o primeiro sinal. Quando ele vai orar, quando ele busca a face do Senhor, está dando o primeiro sinal de que ele está arrependido. É como diz lá no texto, o texto áureo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Esta é a condição. Aí diz aqui textualmente: diante de uma crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus, o desespero, a tentativa de outras coisas. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. A palavra de Deus pode mudar o quadro. Eu conheço a nação que por muitos tempos, aqui pertinho da gente, essa nação, por muito tempo, uma igreja grande, uma igreja que pregava, uma igreja que fazia tantas coisas, mas não era avivada. Então ela resolveu tomar uma atitude tão séria, tão triste, uma atitude política. Eu não sou contra a política, mas uma atitude política que não agradava a Deus, mas a igreja achava que estava certa. A grande maioria, é claro, né? Infelizmente, às vezes uma maioria ou um grupo toma uma atitude errada e todos pagam, todos sofrem, lamentavelmente. Essa nação, ela sofreu um terrível dano, uma grande perseguição, fechou-se igrejas. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a se tornar avivada. Aonde nós víamos crente pelas praças em números muito grandes, orando e clamando aos céus. Eles não faziam isso antes. Aqui não se via a igreja orando, mas depois da crise, aí começaram a orar. Orando nas praças, porque foram expulsos do templo, orando nas ruas e nas avenidas, clamando aos céus. Somente assim ela se tornou avivada. Às vezes é preciso, porque Deus fez isso com Israel várias vezes. Depois de ser levado cativo, depois de ser perseguido, depois de ser destruídos. Então Israel se arrependia dos seus pecados e, avivados, voltavam para Deus. Que não seja jamais o nosso caso. Que em nenhum momento venhamos a passar por uma situação dessa. Espero em Deus que a igreja reconheça imediatamente, antes de ser ferida. A igreja precisa pregar o arrependimento e viver esse arrependimento. A igreja precisa buscar mais a face do Senhor.
como diz aqui no item 1, humilhação diante de Deus. Humilhar-se é quando a pessoa se quebranta e reconhece a sua pequenez, o seu fracasso, que é pequeno, que não tem nada, mas ele é tudo em Deus. O que nós encontramos são pessoas presunçosas, orgulhosas, achando que é dono de tudo. Muitos acham que é dono da igreja. Muitos acham que ele é quem sabe tudo e são méritos deles, não sabe que tudo que ele tem e tudo que ele é vem do alto. Enquanto a pessoa não reconhecer isso, enquanto não reconhecer que tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vem de Deus. Se isso não acontecer, não há quebrantamento. Se não há quebrantamento, não há arrependimento. E sem arrependimento, não existe avivamento. O outro item, orar e buscar a face do Senhor, como diz aqui textualmente. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. É fácil identificar. Como é que está você? Como é que está a sua igreja? Ela lota nos cultos de oração ou lota nos shows? Nos ensinos da palavra de Deus, ela lota nos cultos de doutrina, como chamam, nos cultos de ensino, está lotada a igreja? Ou a pessoa se ausenta desses cultos e espera somente para os cultos de festa? Culto de Natal, culto de virada de ano, todos comparecem, mas nos cultos de oração, nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, há uma ausência que entristece. Na maioria das igrejas, espero que não seja o caso de você, que não seja o caso da sua igreja, mas uma grande maioria da igreja, e por sinal, há igrejas que nem isso têm. Há denominações evangélicas que nem existe culto de ensino, não existe avivamento, não existe oração, não existe busca pelo batismo no Espírito Santo, é só prosperidade e pregando enriquecimento, só pensa no presente e no material. Está precisando de um avivamento, lamentavelmente. Precisa orar, buscar a face do Senhor. Senão, Deus permite que a perseguição venha para que haja o avivamento. Lembre-se disso. Às vezes há tragédias, há problemas, há perseguições que são permissão de Deus. Que jamais seja o nosso caso. No item 3, a necessidade de um avivamento espiritual. É bom frisar isso mais uma vez. Avivamento tem que ser espiritual. Então se vê pelo comportamento, não é físico. Uma igreja avivada não é somente aquela que tem templos suntuosos. Igreja evangélica é aquela que prega o evangelho genuíno. Então esta é uma igreja evangélica avivada. É quando ela prega o evangelho como diz a palavra de Deus. Então aqui mostra a situação espiritual de Judá. É que ele faz essa comparação. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências, infelizmente, né? Depois, a destruição do templo. Deus ele foi justamente no ponto mais
profundo da religiosidade judaica. Ele destruía o templo, o símbolo máximo da adoração a Deus. O orgulho religioso da nação era o templo. E Deus atingia justamente ali. Por 2 vezes o templo foi destruído. Como diz aqui, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído. Além disso, 1/3 deste povo morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada, lamentavelmente. Sabe por que isso? Simplesmente porque faltou arrependimento. A pessoa deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir o clamor dos profetas. O profeta Ageu pregava, e tantos outros profetas, Isaías, Ezequiel, pregava para Israel a mensagem de arrependimento, a mensagem para se voltar a Deus, e o povo ignorava. Hoje também profetas de Deus estão pregando o evangelho genuíno e o povo não quer ouvir. Mas quando o evangelho é bonito, quando o evangelho é fácil, quando o evangelho é atrativo, não é um evangelho da cruz, não é uma mensagem espinhosa, não é uma subida ao Calvário, mas pelo contrário, é momento de deleites, de vida boa. Então isso leva as pessoas a distanciar de Deus e, consequentemente, a punição vem. Lamentavelmente. Amados irmãos, esta é a nossa realidade. Espero que essa lição ela venha trazer, acima de tudo, um despertamento para a igreja e que haja um avivamento, que a igreja saia desse estado de negligência, esse estado de apostasia, esse estado de mercantilismo, e que você deixe de vender pão, que você deixe de vender livros e se ocupe em pregar a palavra de Deus. Este é que é o verdadeiro avivamento. Amém? Deus vos abençoe e que a palavra de Deus seja uma constante em nossas vidas.